Graças a Paz, igreja. Hoje seguimos com a nossa aula do curso de Teologia Básica com o tema Temperamento, Personalidade e Caráter. A relação entre esses três pontos muito importantes para o cristão. Vamos adiante, então. Relação entre temperamento, personalidade e caráter. Isso é um ponto muito importante para nós enquanto cristãos. Nós vamos entender por quê ao longo da aula. A formação do caráter cristão à luz das Escrituras. E esse tema a gente já começa pegando aqui nessa frase. Por que nessa frase eu digo? Porque a formação do caráter cristão à luz das Escrituras. Como nós estamos num curso de teologia, não falaremos simplesmente, unicamente do caráter secular, do caráter do indivíduo, mas sim do caráter cristão. Aquilo que nos leva a sermos representantes de Cristo nesta terra. Porque nós não podemos esquecer que a todos os momentos há uma nuvem de testemunhas de olho em cada ação nossa, em cada palavra que sai da nossa boca, em cada movimento que fazemos. Vamos adiante. Temperamento é a maneira natural do indivíduo, características inatas do ser humano, individual. Então, o temperamento, ele não é necessariamente comunitário, ele não vem de forma geral, mas ele é individualizado. E o temperamento, embora ele possa ser trabalhado, ele é inato. A pessoa já vem, nós vemos, por exemplo, crianças, bebês que já têm um temperamento diferente, um filho do outro filho. Então, o temperamento são as características inatas do ser humano. Elas são individuais e elas podem ser aprimoradas. Mas já existe um temperamento desde o seu nascimento. Elas influenciam, o temperamento influencia a forma de sentir, reagir e perceber o mundo. Olha, sentir, reagir e perceber o mundo. O temperamento tem muito a ver com isso. Por exemplo, certas pessoas, ao se depararem com determinada ação, normalmente que as afronte, ou que cause algum entusiasmo, alegria, felicidade, tristeza, podem ter uma reação mais forte, mais evidente do que a pessoa que está do seu lado. O temperamento, ele se trata disso. Então, aquilo que a pessoa está sentindo ao se deparar com determinada situação, a reação que ela vai ter relacionada a esse sentimento do que ela está presenciando, e vai mudar a forma como ela percebe o mundo. É como aquela história do copo com metade do copo de água. Algumas pessoas vão ver o copo meio vazio, outras vão ver o copo meio cheio. Então, essa questão do temperamento, como ela sente, como ela reage, pode alterar a forma como ela percebe o mundo, a percepção dela do mundo, do que ela está encontrando. A combinação de características congênitas que influenciam de forma espontânea as reações às diversas situações da vida. É exatamente isso que nós falamos agora. O estímulo que eu recebo, a ação que eu devolvo e a forma como eu percebo o que está ao meu redor. Eu imagino que assim, há pessoas que ao verem uma briga se afastam. Há pessoas que ao verem uma briga entram na briga. E há pessoas que ao verem uma briga apartam, apaziguam aquela situação. Sentir, reagir e percepção do mundo. O que pode influenciar o temperamento? Lembra que o temperamento, ele é inato. A pessoa nasce com esse temperamento, mas educação, ambiente, cultura e experiências vividas podem influenciar. Então eu posso ter um temperamento
de mais atitude, mais agressivo, tal, mas isso pode ser trabalhado ao longo da minha vida. Como? Com educação, o ambiente que eu vivo, por exemplo. Uma pessoa que já tende a ser impulsiva, vive num ambiente de violência, as probabilidades de desenvolver um comportamento violento acaba sendo maior. Não quer dizer que ela será violenta, mas ela está propícia a isso. Existe no temperamento uma forte influência hereditária, porque como ela é inata, já vem com o ser humano, ele acaba desenvolvendo ao longo da vida, mas a influência genética é muito forte nisso. A personalidade, ela deriva do latim persona, designava a máscara usada pelos atores do teatro antigo. Então, olha só, a personalidade. A palavra persona, ela era utilizada no teatro antigo como as máscaras que as pessoas usavam, como se fossem os personagens, alternavam entre os personagens. Então, a personalidade tem a ver com o personagem, com o que a pessoa está vivendo e demonstrando. Os comportamentos, atitudes e formas de interação que a pessoa apresenta diante da sociedade. Por que eu falei que trata-se da personalidade, trata-se da forma como a pessoa é no meio em que ela vive? Porque nós vivemos em sociedade e dependemos da sociedade para viver. Quando vivemos em sociedade, a nossa tendência natural é que a nossa personalidade se molde àquele meio em que nós vivemos. São moldados pelas expectativas sociais, circunstâncias ou pelos papéis que desempenham. Moldadas pelas expectativas sociais, o que eu espero na sociedade em que eu vivo. Então, por exemplo, se eu vivo numa comunidade de pescadores, a minha tendência é que eu desenvolva uma personalidade voltado a esse meio, os pescadores, interagindo, porque eu estou interagindo com eles. Se eu vivo numa sociedade mais erudita, num grupo mais intelectualizado, a tendência é o quê? Que eu minha personalidade se molde a isso que eu estou vivendo, para ficar mais fácil de entender. Quando vamos à igreja. Imagina que você dentro da igreja chega num bar. O seu comportamento, que você vive na comunidade da igreja, nessa comunidade cristã. Então você já tem uma personalidade cristã em desenvolvimento. Quando você chega diante de um bar, aquilo que você está presenciando acaba te impactando. Da mesma forma que quando você chega nesse mesmo ambiente, quando você chega, as pessoas que estão naquele ambiente já são impactadas por você. Quer um exemplo? Aquele que está vindo ali é crente. Outro exemplo, está dentro da igreja, alguém entra, aquele ali já vive nisso, vive naquilo. Então, como a gente consegue perceber, ainda que a gente não tenha conversado com a pessoa, e às vezes nos enganamos, rotulamos até. Só que como a gente já consegue identificar a personalidade da pessoa pela forma de andar, pela forma de falar, pela forma de agir, pela forma de cumprimentar, o tom de voz, todos esses indicativos já nos apontam mais ou menos, e começa já a interpretar a personalidade dessa pessoa. Então, por isso, as circunstâncias e os papéis que desempenham vão trabalhando na personalidade da pessoa. Ela é moldada pelas expectativas sociais, circunstâncias, os papéis que desempenham e refletem o caráter individual. E aí olha só, embora ela seja moldada pelas expectativas sociais,
circunstâncias ou papéis que desempenham dentro da sociedade, ainda assim, ela reflete o quê? O caráter individual. Ou seja, eu venho de uma família de pescadores. Eu cresci no meio de pescadores da pesca. Cresci nesse meio da pesca. Mas eu não me desenvolvi dentro da pesca. Não segui os mesmos caminhos. Reflete o caráter individual. Não necessariamente eu serei aquela pessoa em que o meio me molda, mas eu posso ter minha personalidade moldada por aquilo. Eu posso, por exemplo, ser um enfermeiro que veio de uma família de pescadores. Isso não quer dizer que, como enfermeiro, eu não trago uma personalidade que eu aprendi na minha infância, que foi desenvolvida ao longo da minha vida. E isso serve muito para nós cristãos. Porque a nossa personalidade como cristãos está muito relacionada ao meio que nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo num meio em que o confronto é constante, em que a revolta é constante, em que os questionamentos são constantes, teremos dificuldade de aceitar aquilo que está nos sendo ensinado, aquilo que está sendo nos falado. Precisaremos de tempo para absorver o que está sendo aplicado para as nossas vidas. Por quê? Porque já vimos de um momento, de um grupo que já vem assim, sempre na defensiva. Só que nós esquecemos de uma coisa, que teologicamente nós estamos vivendo nessa comunidade, falando da nossa igreja, de Cristo. E por estarmos vivendo numa comunidade de Cristo, em meio de irmãos em Cristo, deveríamos ter o comportamento, a personalidade, o caráter de quem? De Cristo. E essa aula é importante para isso, para que a gente entenda que nós não estamos aqui para desenvolver um caráter, uma personalidade secular, mas cristã, à luz da Bíblia. Vamos adiante. O caráter. Lá em cima, deixei anotadinho, ó, processo contínuo de formação. Tudo que eu vivo vem forjando o meu caráter. Mais resistente, mais corajoso, ou quem sabe mais medroso. Mais ousado, quem sabe mais envergonhado. Mas tudo que eu venho vivendo, ele vem desenvolvendo isso. É o que realmente somos, sem máscaras. Lembra da persona? Ali da personalidade? Da persona que é aquilo que a gente apresenta para a sociedade? Aqui é sem máscaras, são os valores, princípios, convicções que orientam nossas decisões e comportamentos. Uma pessoa que tem o caráter formado em Cristo, ou melhor, uma pessoa que tem o caráter transformado em Cristo, vai seguir parâmetros cristãos nas suas decisões. Quando for afrontado, em vez de confrontar, vai tentar apaziguar, acalmar, trazer para perto, abraçar. Vai tentar sempre trazer para dentro do reino. O caráter, ele fala, como a gente vê aqui, ó, valores, princípios e convicções que orientam as decisões. Valores e princípios. Eu tenho valores que foram me dados pelos meus pais. Por exemplo, honestidade. Legal, é bom. Quando eu chego na igreja, eu vou fortalecer esse valor.
honestidade. Só que é importante que entendamos o seguinte: os valores que foram passados, quando nos convertemos, eles podem ser transformados. Talvez o indivíduo, no desenvolvimento dele, não tenha adquirido o valor que foi passado a ele, não tenha sido o valor mais adequado, mais voltado à fé cristã. Talvez o valor que tenha sido passado para ele é que assim, se você viu, você toma para você. Você gostou, você toma para você. Talvez o valor que tenha sido passado para ele é que ele é mais importante do que o outro. Talvez o valor que tenha sido passado para ele é que a cor da pele dele é melhor que a cor da pele do outro. Talvez o valor que tenha sido passado para ele é que a sexualidade dele é mais importante que a sexualidade do outro. Talvez o valor que tenha sido passado para ele é que a condição financeira que ele vive é mais digna do que a condição financeira do que o outro vive. Quando ele vem para o cristianismo, quando ele vem para Cristo, quando ele vem encontrar verdadeiramente com Cristo, esses valores são transformados para que ele desenvolva o caráter cristão. E aí, quando ele desenvolve o caráter cristão, ele percebe que aquilo que ele vivia já não serve mais para ele. Quando conversava com os de hoje, falávamos sobre como vivíamos antes da nossa conversão e como vivemos hoje. E falávamos das coisas que deixamos para trás e que abandonamos e as coisas que nós praticamos ou não hoje. E aí percebemos que o quê? Que essa transformação não precisou necessariamente uma decisão nossa. Olha que interessante. Eu não precisei sentar com a minha esposa, olha só, nós vamos parar de beber. Olha só, nós vamos parar de ir no baile. Eu não precisei fazer isso. Por quê? Porque o encontro com Cristo transforma isso aqui, ó, os valores que nós aprendemos para os valores cristãos. E aí passamos a desenvolver e a entender sem precisar necessariamente raciocinar sobre o assunto. Porque o Espírito Santo já entra no nosso coração e transforma as nossas decisões, ainda que a gente nem perceba. Quem sabe no início da conversão, alguém pensou assim, não, eu estou com vontade hoje de usar saia, não vou usar calça mais. Ou quem sabe, o homem falou assim, não, eu decidi que eu vou tirar esse brinco. Ou decidi, não, eu vou de calça para o culto. Eu não vou de bermuda mais para o culto. São coisas que vão sendo constrangidas que não precisam nem ser faladas. Mas que o Espírito Santo já vem trabalhando. Quer dizer, os valores cristãos vêm mudando. Os valores cristãos vêm sendo desenvolvidos no indivíduo. O caráter revela a essência moral do indivíduo e é desenvolvido ao longo da vida por meio das escolhas, da educação, das experiências e, na perspectiva cristã, pela ação transformadora do Espírito Santo. Quer dizer, o caráter cristão, ele é transformado pela ação do Espírito Santo de Deus. E essa ação do Espírito Santo de Deus é uma bênção. E ela pode transformar. O Espírito Santo pode fazer a mudança no caráter. Desde que eu permita que ele faça. Ele não vai chegar chutando as coisas para fora se eu não deixar ele entrar. Em Mateus 23, 27 diz assim, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Você já viram alguém que consegue esconder por muito tempo o próprio caráter?
Por quê? Porque em algum momento esse caráter ele vai vir à tona. Quando você conhece a pessoa, você pode até conhecer, nossa, gostei daquela pessoa, parece uma bênção e tal. E posteriormente ela vem a ser uma bênção em nome de Jesus. Só que aí você vai começar a ver os defeitos dela. Assim como vocês vão começar a ver os meus defeitos. Ou de fulano, ou de Beltrano. Então, isso vai demonstrar a intimidade da pessoa com Cristo. Isso vai mostrar a intimidade da pessoa com o Espírito Santo. Porque não tem como, e isso é muito forte, não tem como eu ter um encontro com Cristo, eu receber o Espírito Santo de Deus e eu não ser transformado. Porque Ele, pela sua essência, transforma o meu caráter. É claro que eu tenho a decisão e eu posso escolher, não, eu vou voltar exatamente para onde eu estava antes. É uma decisão de cada um. Mas o Espírito Santo, quando você tem um encontro com Ele, e não podemos esquecer que aquele que pensa que está de pé, cuide que não caia, isso fala de humildade, que ele entenda que ele é dependente e necessita da graça, da misericórdia de Deus na vida dele, de cada um. Então é importante que a gente entenda que nós precisamos disso, de Cristo, de Espírito Santo, nos transformando e operando nas nossas vidas todos os dias. Os escribas e fariseus demonstram extrema religiosidade diante de pessoas, mas seu interior permanecia distante de Deus. Quer dizer, sobre caráter cristão, o que você está vendo por fora, o meu terno, não necessariamente vai dizer que eu sou um cristão. A minha paz do Senhor não necessariamente vai mostrar o caráter de Cristo. Então, o que a gente vê por fora, temos que tomar cuidado para que seja o que nós temos dentro. O que temos dentro do nosso coração, a forma como tratamos os nossos irmãos, a forma como vemos os nossos irmãos, a forma como representamos a Cristo, tem tudo a ver com essa questão de sepulcros caiados, dos hipócritas. O que adianta eu ministrar aqui e aí eu estudar, eu pegar os meus livros, estudar e desenvolver uma pregação expositiva e trazer palavras hebraicas e datas e fazer, e pular e gritar e profetizar e fazer um monte de coisa aqui em cima do altar? E aí chegar em casa, dar na minha mulher, dar nos meus filhos, dar nos cachorros. Caráter cristão é sobre isso. É sobre o que eu tenho dentro ser Cristo, para que o que eu tenho dentro seja o que vejam fora. Mas que o que eu tenha dentro seja bom e não seja com o interior cheio de ossos mortos e de imundícia. Porque é isso que a gente vê muitas vezes hoje. Pessoas dentro da igreja, pessoas que estão convivendo uma com outras, irmãos em Cristo, apontando o dedo e falando. Igrejas se confrontando uma contra a outra. Cristãos nas redes sociais, um tentando destruir o outro. E aqueles que não estão em Cristo só olhando, mas é todo mundo crente, tá um descascando o outro. Viver conforme expectativas sociais podem ajustar o comportamento ao meio que se vive. Priorizar a aparência exterior pode nos distanciar espiritualmente da vontade de Deus. Olha só, priorizar a aparência exterior pode nos distanciar espiritualmente da vontade de Deus. Todas as vezes que eu pensar no meu exterior, eu tenho um problema. Porque se eu pensar no meu exterior, como que eu me prostro diante de Deus?
Ah, mas espera aí, você está falando de academia? Não, não é isso, não é sobre isso que eu estou falando. É sobre você simular, sabe a história da persona ali atrás? É você colocar uma máscara para as pessoas verem essa máscara, em vez de você ser aquilo que verdadeiramente por dentro e exteriorizar o que você é com bondade e amor para o próximo. Então, quando investimos mais na aparência externa do que na interna, nossa tendência é espiritualmente nos afastarmos do Senhor. E por isso nós precisamos tomar cuidado, porque olha só, se você ora de joelhinho aqui na segunda-feira para mostrar para o pastor Diego que você está de joelho orando, você já recebeu sua recompensa. A Bíblia não nos fala daqueles que oram nas esquinas? Não é sobre orar, é sobre querer o reconhecimento dos homens, em vez de entregar a Deus. E aí, se eu busco o reconhecimento dos homens, eu já recebi o meu galardão, e pior do que isso, não chegou onde tinha que chegar a oração. Porque eu estou fazendo o tempo todo a oração pensando aqui, ó, na horizontal, em vez de pensar na vertical. E aí o galardão ficou aonde? Já recebi. Caráter e santificação. Restaurar no ser humano a imagem moral de Cristo é um dos objetivos da salvação. Restaurar no ser humano a imagem moral de Cristo é um dos objetivos da salvação. Quando eu estava estudando sobre o tema, eu vi assim, olha só. A salvação não é sobre eu ir para o céu só. Não é só sobre eu ir para o céu. Porque a palavra nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu amo a Deus e depois eu amo o meu próximo. Então, não é só sobre a minha salvação. Não é só sobre para onde eu vou. Não é só sobre o cuidado que eu tenho para salvar a minha alma. Mas é o cuidado que eu devo ter para salvar todo o rebanho. E não é o rebanho do pastor da sua igreja ou da minha igreja. Não é o rebanho que te acompanha, que está com você dentro do aprisco. É o rebanho do Senhor. E quem é o rebanho do Senhor? Sou eu ou é você? Mas também é quem está ali fora. Mas quem é quem está no hospital. O rebanho do Senhor é quem está na cadeia. O rebanho do Senhor é quem está lá no matadouro, lá na vala. O rebanho do Senhor é exatamente todo filho de Deus. Quando eu estava vendo sobre isso, restaurar no ser humano a imagem moral de Cristo. Às vezes a gente pensa na salvação, não, eu vou fazer isso para ser salvo. Mas você esquece que você precisa ter esse caráter santificado, voltado a Cristo, sem pensar exclusivamente em você ou na sua salvação, mas pensar no reino como um todo e de cada vez alcançar mais almas. Quantas almas, olha só, quantas almas estão na sua conta? Quantas almas estão na minha conta? Eu estou com 11 anos de convertido. Quantas almas eu alcancei até hoje para o Senhor? Pensa aí no seu coração. Eu acho que eu ainda tenho muito o que fazer. Acho que eu estou com muita dívida. Porque eu acho que a minha conta em 11 anos está negativa. E a sua? Pensa sobre isso. Imagem moral de Cristo é um dos objetivos da salvação. Restaurar essa imagem. A redenção de Cristo é o princípio do processo de santificação. Ele morreu lá.
Se rendeu pelos nossos pecados. Esse é o processo de santificação iniciando. Perdoa os nossos pecados. Mas os meus pecados não estão perdoados se eu não reconhecer que Ele é o Cristo. Por isso é que na redenção começa a santificação. Mas se eu não for atrás desse arrependimento, dessa transformação, desse caráter cristão e dessa santificação, aonde está o processo de santificação? Parei em algum momento. Em Romanos 8, 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Para serem conforme a imagem de seu Filho. Você não está aqui, eu não estou aqui para fazer a minha vontade ou ser o que eu quero ser. Nós estamos aqui para ser a imagem de Cristo, buscando, caminhando pelos preceitos que Ele nos ensina, que a Bíblia nos ensina. Em Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha essa última frase. Essas virtudes não são traços de personalidade, são evidências da transformação do caráter operada pelo Espírito Santo. Quer dizer, você pode até ter alegria no seu coração. Você pode até ter paz. Você pode até ter paciência. Talvez você tenha vontade no seu coração de fazer o bem. Talvez você pratique o bem, a bondade, que é a ação. Mas se você não estiver em Cristo, esse fruto não se desenvolve no seu coração, não se desenvolve na sua vida e não alcança outras pessoas. O fruto do Espírito, lembra da aula sobre o fruto do Espírito? É sobre isso. O fruto do Espírito é o Espírito Santo de Deus desenvolvendo em mim as virtudes que fazem parte desse fruto. E olha que coisa boa, porque o fruto do Espírito aqui não são para mim. O Espírito Santo desenvolve o fruto do Espírito na minha vida e na sua vida para os outros, para que você haja com bondade, para que você haja com benignidade, para que você seja manso, para que você controle a sua língua, para que você controle as suas ações, para que você com o outro ame e haja conforme esse Espírito. Não é para mim. O interessante é que o fruto do Espírito não é para mim, é para que eu consiga alcançar o outro. Pode ver, todas as virtudes do Espírito Santo vão trazer referências a quem está em convívio conosco, a com quem nós estamos nos relacionando. E não são traços de nossa personalidade, mas evidência da transformação. É por isso que o novo convertido não pode aceitar Cristo hoje e esse fruto crescer hoje. Bom se fosse, né? Aceito a Cristo, eita glória, já estou com o fruto aqui dentro do meu coração. Isso vai se desenvolvendo conforme a intimidade, conforme a busca. Talvez você tenha 10, 15, 20, 30 anos de conversão. E deixa eu te falar uma coisa. Você ainda está desenvolvendo o fruto do Espírito na sua vida. Assim como eu. Aprimorando. Quem sabe deixando esse fruto mais doce. Mas ainda estamos em desenvolvimento.
Vamos falar agora sobre o temperamento. Combinação de características congênitas que influenciam de forma espontânea as reações às diversas situações da vida. Quer dizer, ação-reação. Então, temperamento tem a ver com ação e reação. Você age e eu reajo. Eu encontro alguma coisa e eu reajo a essa coisa. Então, ação e reação, ele se divide em 4. Temperamento. Essa aqui não tem a página, mas daqui é da 4 para frente ela. 5. Ó, o temperamento. Combinação de características, então ele vai se dividir em 4 itens. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Vamos dar uma olhadinha básica nisso daqui, porque nós estamos tudo lascados. Nesse ponto, vamos falar sobre o sanguíneo. Olha que interessante do sanguíneo. Ele é bom em comunicação, espontaneidade e entusiasmo. Vamos fazer um retiro? Vamos! Vamos! Vai ser top! Uma semana depois você não vê mais nem a cara do indivíduo. Entusiasmo, mas não tem continuidade. Mas tem entusiasmo, então é bom para chamar, mas precisa de ajuda para caminhar. Olha o cristão aí, ó. É bom para chamar, mas precisa de ajuda para caminhar junto, para não sair dali da posição. Ele normalmente é cordial, receptivo e expressivo. Aquele abraço caloroso. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Que bom te ver na casa do Senhor. Fica à vontade, sente aqui, quer uma água, tal. Terminou o culto, nem cumprimenta, não olha, não. Identificaram alguns sanguíneos, né? Talvez seja a gente mesmo sanguíneo aí, tá, né? Talvez seja a gente mesmo. Mas identificaram alguns sanguíneos no nosso meio, né? Exatamente isso. E olha só, áreas que necessitam de atenção naquele que é sanguíneo. Porque toda vez que a gente fala sanguíneo, a gente pensa assim, ai, o sanguíneo é ruim, né? O sanguíneo é ruim, porque o sanguíneo arranca a orelha de Malco, né? A gente pensa, o sanguíneo arrancou, né? Só que vamos ver aqui, ó. Vamos começar aqui as áreas que necessitam de atenção. É impossível, é instável emocionalmente, tem dificuldade de concentração, tem tendência ao exagero, necessidade de aprovação, dificuldade para concluir aquilo que ele começou. As decisões são muito influenciadas pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Então, se ele estiver agitado, se ele estiver empolgado, ele vai tomar uma decisão diferente daquele se ele parar e raciocinar, porque não é tendência do sanguíneo parar e meditar naquilo para pensar melhor sobre o assunto. E tem dificuldade de manter disciplina e constância. Vocês repararam que o sanguíneo tem um sério problema com a continuidade? O sanguíneo ele tem uma tendência a iniciar e não terminar. Não. E se for para construir uma caixa de madeira onde ele só constrói, ele vai ter que construir, pintar e fazer uns desenhos. Mas aí ele só constrói, não pinta e não desenha. Ou constrói, pinta, mas não desenha. De repente não colocou a rodinha na caixa. De repente, não tem problema. O problema está em ser esse que é sanguíneo, começa a caminhar com Cristo todo empolgado, e ele não consegue continuar, porque ele tem dificuldade em permanecer. E a palavra nos ensina que devemos perseverar até o grande dia. Então, quando a gente vê Pedro ali arrancando a orelha de Malco, a gente pensa assim, meu Deus, né? Mas arrancou a orelha de Malco, meu Deus, né? Mas negou a Cristo, meu Deus, né? Mas se prostrou. Mas amou verdadeiramente a Cristo, mas se entregou.
se recusou a ser crucificado da mesma forma que o Pai. Olha só, a importância da gente conseguir entender quem é aquela pessoa, para que a gente consiga trabalhar enquanto cristãos na vida dela, ajudando, auxiliando realmente. Demonstra suas emoções com facilidade, tende à impulsividade, destaca-se no meio em que interage com o grupo, tem dificuldade em perseverar, novamente falando sobre a dificuldade de dar continuidade. Em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor, e de moderação. Nós vamos ver daqui para frente que em todos os 4 temperamentos nós precisamos de equilíbrio, de moderação. Eu posso começar correndo, eu posso diminuir a velocidade, mas eu não posso parar. Eu não posso parar. O colérico, meu Deus, quando a gente pensa em colérico, a gente pensa assim, meu Deus, é aquele que se irrita, é aquele que brada, é aquele que briga, é aquele que leva para o coração. Vamos ver quem é o colérico. Caracterizado pela determinação. Eu vou fazer, não. Eu vou pintar essas cadeiras tudo, vou pintar elas tudo de azul para ficar da cor do símbolo da igreja. Ele é determinado, ele diz que vai fazer, ele vai em cima e corre atrás para fazer. Tem energia, é objetivo e tem forte capacidade de iniciativa, quer dizer, ele decide fazer, ele faz, ele é objetivo, as coisas não desviam a atenção dele, eu vou fazer isso, então eu vou fazer isso. Eu vou pintar as cadeiras, eu vou pegar e vou pintar, eu vou pintar primeiro essa fileira, depois amanhã eu vou pintar outra, e assim ele é determinado, objetivo, não se desvia do propósito dele. Pô, legal, se ele não se desvia no propósito, se ele tiver o propósito de Deus, então ele não vai se desviar. Tem a facilidade para assumir responsabilidade, tomar decisões e exercer liderança. Porque como ele é objetivo e determinado, ele consegue direcionar as coisas. Pô, mas eu vou pintar essas 100 cadeiras sozinho? Não, peraí, eu vou chamar um pessoal, vou começar a pintar aqui, e aí eu vou liderar um pessoal aqui, vou pintar essa aqui, você pinta aquela ali, pastor Jurandir? Rafa, você pinta a terceira fileira? Ele tem uma capacidade de liderar, ele consegue fazer isso muito bem. Tem os pontos fortes dele. Tem a liderança, planejamento, administração, tomada de decisão e execução de projetos, porque ele é objetivo, ele sabe o que ele quer, ele é decisivo, quando decide alguma coisa ele vai até o final, mas ele tem os pontos fracos. Olha, o primeiro, autoritarismo, autossuficiência, insensibilidade e inflexibilidade. Autoritarismo. Eu vou pintar essa primeira, você vai lá e pinta a segunda. Vocês viram como eu convidei o pastor Jurandir primeiro? Pastor Jurandir, eu vou pintar a primeira, o senhor pode pintar a segunda? Tudo bem se você fizer a terceira? Só que o colérico, ele tende a achar que todo mundo está na mesma vibe dele. E aí ele, eu vou fazer essa aqui, você já pega aquela lá e já faz, que você vai fazer a terceira lá, nós vamos terminar isso aqui até amanhã. Autoritarismo. Autossuficiência. Não, se vocês não me ajudarem, não tem problema, azar de vocês, eu faço sozinho. Eu faço, se vocês não derem conta, não puderem ajudar na obra, eu faço a obra sozinho. Se não der para ir um grupo com você, Priscila, ajudar na arrecadação, não tem problema, você vai sozinha, não vai? Vou, mas vou arrecadar bem pouco. O colérico, ele tem essa mania da autossuficiência. Insensibilidade e inflexibilidade. Essa cadeira é aqui, Alguém puxou a cadeira para frente aqui, mas ela tinha que estar igual às outras lá.
Essa cadeira movimentada aqui atrapalha alguma coisa? Influencia alguma coisa? A pessoa que está dentro aqui do culto, louvando e adorando a Deus, que está sentada lá no finalzinho, às vezes está ignorada lá por todo mundo da igreja. E ninguém chega nela para conversar e ninguém se aproxima dela. Até que alguém chega para ela e fala assim: ei, tá aí sozinha por quê? Tô ruim da voz, vem aqui para frente, pô. Vem aqui perto da gente. Se junta com o grupo. Mas a pessoa de repente está lá atrás porque ela está com o coração tão partido, tão machucado pelos irmãos da igreja que ela não quer nem contato. Por que eu não saio daqui, não vou lá e não sento do lado dela e fico do lado dela e espero longanimidade, espero com paciência no Senhor para que ela abra uma porta para a gente poder conversar? Mas o colérico, ele vai tentar impor as suas ideias, vai tentar impor as suas vontades. O colérico vai tentar impor aquilo que ele quer, ainda que ele saiba que não vai se desenvolver como deveria. Características positivas, vamos correr. Meu Deus, 3 minutos, vou pegar 5 minutos a mais, tá? Características positivas: determinação, iniciativa, coragem, objetividade, independência, capacidade de liderança, facilidade de tomar decisões, eficiência, persistência diante das dificuldades, capacidade de planejamento e execução. É top! Só que quando a gente fala em colérico, a gente só vê a parte ruim. A gente já pensa: meu Deus, vai lutar com a gente, vai brigar, vai tumultuar, vai bagunçar as coisas, vai tumultuar a reunião, vai tumultuar o culto, Quando a gente pensa no colérico, a gente pensa nisso, mas a gente esquece a capacidade de liderança, a facilidade de tomar decisões, a coragem, porque normalmente ele está disposto, e ele, diferente do sanguíneo, que vai impulsivamente, sem pensar, o colérico, ele tem coragem, ele está disposto a ir. E se precisar, ele vai. Só que ele não para, porque ele é determinado. O melancólico é minucioso, criterioso e perfeccionista. Sensibilidade, ele é profundo, tem capacidade analítica, analisa, vê qual é a melhor opção. É atento aos detalhes e tem tendência a parar e pensar: será que eu não poderia ter feito diferente? Os pontos fracos: perfeccionismo, às vezes, de vez em quando eu falo com o Gi sobre isso, às vezes eu falo para a Gi assim: nós muitas vezes temos que deixar, numa decoração, por exemplo, que a pessoa faça do jeito dela, ainda que eu acho que não ficou bom. Não falamos já algumas vezes sobre isso? Tem que deixar, porque nós estamos todos caminhando e se desenvolvendo. E o desenvolvimento da outra pessoa precisa ser estimulado. E às vezes nós estamos podando a outra pessoa por conta do nosso perfeccionismo. Nós achamos que fazemos as coisas tão bem e tão boas, que achamos que o outro não sabe o que está fazendo. Que achamos que o outro não vai fazer igual a gente, não vai fazer tão perfeito que nem a gente. E aí a gente pega o indivíduo que colocou a apostila aqui e vem e fala: não, aqui não ficou bom, melhor se deixar do lado de cá, porque aí o controle fica aqui. Vocês estão se identificando, não estão? Estão vendo situações no nosso meio, né? Isso aí que o pastor está falando, hoje eu estava falando com ela vindo lá em casa. Falando justamente tudo isso que o pastor falou ali agora. É de Deus. Lá em casa. É exatamente isso, gente, é de Deus. O Espírito Santo, ele já vem nos preparando para que a gente aprenda com Ele
que nós precisamos mudar os nossos comportamentos em prol do reino de Deus. Não importa, a gente vai ver, falta só um. Não importa se você é sanguíneo, melancólico, colérico, fleumático, o importante é que você tenha equilíbrio entre todos, sabendo respeitar o seu irmão. De que adianta você ser tão perfeccionista, mas você machuca o seu irmão por conta do seu perfeccionismo? Você acha verdadeiramente que Deus está preocupado com o posicionamento do balão que você está colocando na recepção? Ou Ele está mais preocupado com o fato de que você consiga trazer aquela pessoa que colocou o balão numa posição errada e abraçar e falar: ficou muito bom, obrigado por você ter colocado a sua mão no arado. A gente não consegue reconhecer o nosso irmão colocando a mão no arado. E a gente quer o tempo todo: não, isso aqui podia ter sido melhor assim. Ah, aquilo ali podíamos ter feito desse jeito. Quem já ministrou aqui, alguém chegou para você e falou assim: olha, foi uma benção a sua ministração, mas... Não é? É triste. Os pontos fracos: perfeccionismo, dificuldade de lidar com erros e frustrações, porque ele é perfeccionista, né? Então, ele nunca está errado. Se for mostrado o erro para ele, a casa caiu. Tendência ao pessimismo, quer dizer, essa decoração nunca vai ficar boa, esse som nunca vai ficar bom, se não for do meu jeito. Se não for do meu jeito, não vai prestar. Se não colocar a cadeira do jeito que eu estou falando, não vai ficar bom isso aqui. Preocupação excessiva e dificuldade de confiar nas pessoas, porque ele não consegue delegar, porque ele quer perfeccionismo, então ele não consegue confiar que o outro vai fazer o serviço de forma perfeita como ele faz. Quer dizer, ele não confia que o irmão dele em Cristo, o Filho de Deus, igual ele, tem a mesma capacidade do que ele perante Deus. E aí o que acontece com o indivíduo? O seu pecado é maior que o meu. O seu pecado é maior do que o meu. Vai orar, mas eu não oro. Vai ler a Bíblia, mas eu não leio. Vai ajoelhar, mas eu não ajoelho. Vai fazer a obra, mas eu não faço porque eu estou trabalhando. Hoje eu ainda falava com o irmão: eu não vou hoje porque eu não pude pagar os 20 reais. Aí eu falei para o indivíduo: é como se o problema fosse esse, né? Você não vai porque você não quer. A pessoa virou as costas. Não vai porque não quer. Infelizmente é verdade, gente. Mas tem características positivas também. No melancólico, a capacidade analítica, sensibilidade, atenção aos detalhes, organização, criatividade, dedicação, lealdade, profundidade nos relacionamentos. É uma pessoa confiável, embora não confie. Mas ela é confiável, mas ela não confia. Senso de responsabilidade, perseverança, vai até o final daquilo que começou e busca pela excelência. Vai sempre tentar fazer o melhor para Deus. Vai sempre dar o seu melhor em tudo. Entretanto, ninguém nunca chega ao seu nível de perfeccionismo. Vamos adiante, fleumático. Falta 2 só. Meu Deus, 9:4. Olha o fleumático. É calmo, estável, prudente e equilibrado. Eita! Esse fleumático é uma bênção, né? É reservado, não demonstra emoções com facilidade. Pontos de risco. É acomodado. Eu recebi um dom do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. 30 anos depois, obrigado, Senhor, por esse dom que tu me deste. Nunca mais buscou nada.
Recebeu, ficou, guardou. Sabe o talento? O talentinho, pegou, enterrou e está lá guardado. Não rende, não multiplica, não divide, não faz nada, só fica lá. É acomodado, procrastinação, meu Deus do céu. Nós não temos procrastinação no reino de Deus. Nós não deixamos para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? Não? Ninguém procrastina no reino, né? Olha aqui o fleumático. Procrastinação, vou sempre deixar para depois. Não, eu vou deixar para depois, eu vou fazer isso depois. Olha eu sendo fleumático com a Priscila. Lembrei, Priscila, agora do seu ofício. Ó, faz para mim, vou fazer. Cada vez que ela precisa de um ofício, ela tem que esperar 3 semanas. Estou mentindo? Não, não é que não? Porque eu não lembro. Minha assessora, me lembre, por favor. Ai, Deus. Indecisão. Resistência às mudanças. Eita Deus, resistência às mudanças. Como a mudança nos incomoda, né? Nós vivemos isso, hein, gente? Como as mudanças nos incomodam. As mudanças nos até tiram da presença. Porque nos incomoda tanto que a gente não consegue abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus, porque só ouvimos aquilo que o nosso coração está falando. As mudanças, precisamos tomar cuidado com isso, aprender a nos adaptar, nossos olhos têm que estar voltados a Cristo. Olha, o mundo pode cair, os meus olhos não podem sair de Cristo. A igreja pode mudar o templo para outro lugar, meus olhos não podem sair de Cristo. O pastor pode mudar, os meus olhos não podem sair de Cristo. O ente querido pode morrer, os meus olhos não podem sair de Cristo. Eu posso perder alguém que eu amo, os meus olhos não podem sair de Cristo. Alguém que eu amo, que eu gostava muito na igreja, quem sabe da minha família, se desviou dos caminhos do Senhor, eu não posso tirar o meu alvo, que é Cristo. Nada pode desviar a minha atenção. E o fleumático tem essa dificuldade de se adaptar às mudanças. E isso endurece seu coração. Isso aumenta a procrastinação. E cada vez que o coração endurece com os nossos irmãos, ele endurece com a voz do Espírito Santo. Porque eu estou tão fechado que eu não permito que o Espírito Santo fale ao meu coração. Venho para o culto, vou para casa. Venho para o culto, vou para casa. Venho para o culto, vou para casa. E nada muda. 20, 30, 40 anos na igreja e nada muda. Por quê? Porque eu estou só indo para a igreja. Eu não estou indo cultuar a Deus. Estou só indo para a igreja. Dificuldade em tomar iniciativa, quer dizer, ele dificilmente vai dar o primeiro passo. Tendência a evitar confrontos desnecessários. É passivo, tem dificuldade de expressar os sentimentos, não tem entusiasmo quando aparecem novos desafios. Ele prefere mais a rotina, aquilo que se adapta mais a ele. Gi olhou de rabo de olho para mim agora, porque eu sou mais voltado à rotina, eu gosto da rotina. Mas ele tem pontos fortes, é calmo, equilibrado, paciente, prudente, é constante. Ele pode não correr desesperado, mas ele não para. Ele começou, ele vai. Às vezes aquele que saiu correndo, ele passa do que saiu correndo porque ele não parou. Ele continuou só caminhando ali. Ele é constante, tem capacidade de ouvir, facilidade de conciliar, ele é apaziguador, é confiável, organizado, se relaciona bem com as pessoas e tem capacidade de trabalhar sob pressão sem reagir impulsivamente. Então o fleumático, o mundo está caindo sobre a vida dele. Ele vai olhar onde é que está a saída aqui, se isso aqui cair.
E ele para e olha, onde é que está a saída? É ali. Tá, então eu já vou indo lá, porque se aqui cair, eu já vou estar. Entenderam? Alguém identificou alguma coisa aí, né? Alguém viu um ponto aí que nós aqui, cada um de nós, se identifica em algum desses 4. Sim. Vocês se identificaram? Vamos adiante. Conclusão. O propósito do Evangelho é formar discípulos cada vez mais semelhantes a Cristo. Não tem a ver com o que você quer. Tem a ver com você ser mais semelhante à vontade de Deus, de Cristo, ser voltado a Ele. Lembra? Os olhos têm que estar nele. Nenhum temperamento é superior ou inferior. Nenhum. O equilíbrio é a melhor proporção. Não existe melhor ou pior. O sanguíneo precisa de domínio para o entusiasmo. Ele sai correndo, mas ele vai parar. Então ele precisa de domínio sobre isso. O colérico, de mansidão para a sua força. Ele tem muita força, mas às vezes essa força machuca as pessoas. O melancólico, de graça para a sua profundidade. Quer dizer, ele pode ser tão profundo que ele desça num nível que ninguém mais se relacione com ele. O fleumático precisa de iniciativa para a sua estabilidade, precisa de iniciativa. Por quê? Diferente do sanguíneo, que tem entusiasmo e vai, o fleumático vai aguardar que alguém fale, vamos, e aí vamos. Quanto do essa pergunta aqui me pegou, gente. Eu coloquei em amarelo até para que eu apanhasse junto. Quanto do nosso caráter está sendo governado pelo Espírito Santo? É verdade, Aline. Quanto do nosso caráter está sendo governado pelo Espírito Santo? Porque o nosso caráter vem sendo governado normalmente pelas nossas vontades, os nossos desejos, as nossas experiências. Em 2 Coríntios 3,18, mas todos nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito Santo do Senhor. Então nós finalizamos a aula com essa frase. Mas todos nós somos transformados de glória em glória. Quer dizer, aos poucos. Gradativamente. Pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Então, meus amados, vamos deixar que o Espírito Santo de Deus entre nas nossas vidas para tentar nos transformar. Porque Ele sabe o quanto nós precisamos dessa transformação. Amém?